Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vilmar, para a gente poder dar continuidade em nossas aulas sobre ecologia. E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito legal, um assunto bastante interessante e muito importante para o nosso planeta, que são as cadeias e as teias alimentares. E não se esqueça, pessoal, curta, o curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ajuda muito a gente. Quando a gente fala de cadeia e teias alimentares, né, a gente fala sobre nutrição. O que é nutrição? A nutrição ela garante a produção de energia, né, através da matéria orgânica, né, para os organismos vivos, né, para todo ser vivo. Então, essa matéria, né, essa energia, ela vai ser concentrada dentro dos ecossistemas. E como é que ele faz para a gente poder passar essa energia, essa matéria energética dentro dos ecossistemas? Através da sequência de seres vivos. E essa sequência de seres vivos a gente chama de cadeia alimentar. Só que essa cadeia alimentar ela segue algumas, vamos dizer assim, alguns protocolos, né? Elas seguem esses protocolos e os primeiros organismos, aqueles que são responsáveis justamente pela produção dessa energia, são os organismos autotróficos. Quem são esses organismos? As plantas, as algas, bactérias e protistas, né? Protozoários. Bom, como é que ele faz essa produção então? Como é que a gente fala? O que são organismos autotróficos? São organismos que produzem seu próprio alimento. Então eles conseguem produzir esse alimento. E que alimento é esse? São açúcares, carboidratos. Por que açúcares? Porque eles são energéticos, eles têm muita energia. Como é que eles produzem esses açúcares? Através de substâncias que nós chamamos de substâncias inorgânicas, através da utilização da água, do gás carbônico e dos sais minerais. E aí, como é que ele processa isso? Como é que ele produz isso? Através de um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese, ela utiliza o quê? A energia luminosa do sol. Essa energia vai ser absorvida pela clorofila e ela vai ser armazenada através de ligações químicas desses açúcares formados, certo? Bom, no caso, né, das plantas, o açúcar, né, vamos fazer aqui uma ligação entre as plantas e o açúcar formado. No caso desse açúcar formado, é a glicose, pessoal, é a glicose. Também, né, e aí também é importante a gente ressaltar isso, existe uma produção de uma molécula, de moléculas de oxigênio que elas vão ser eliminadas, né, é, elas vão ser eliminadas para o ambiente. Pessoal, então a fórmula, né, que a gente trabalha na fotossíntese é essa daqui, onde você tem a presença de a fórmula, a equação química, né, a reação química, é a presença de gás carbônico e água para produzir o açúcar, que é a glicose, liberar a água novamente e para a atmosfera ser enviado o oxigênio. Aonde ocorre então essa reação química da fotossíntese? Nas folhas. As folhas são verdinhas, não são? Porque elas têm pigmentos fotossintéticos ou fotossintetizantes, que é a clorofila. Tá certo, pessoal? Se nós observarmos, né, que a partir desse açúcar produzido, onde esses elementos primordiais vão ser retirados? Os sais minerais, no caso da fotossíntese, os sais minerais eles são retirados do solo através das raízes. E aí a planta consegue sintetizar então essas substâncias orgânicas, no caso esse açúcar. Existem algumas bactérias, eu
como eu falei no slide passado, algumas bactérias também realizam esse processo, só que elas utilizam o que? A oxidação da amônia. E isso é chamado de quimiossíntese, porque envolve diretamente reações químicas. Esses indivíduos autotróficos, eles são indispensáveis dentro das comunidades ecológicas. Por quê? Porque eles são os únicos organismos que vão ser capazes de transformar o quê? Compostos inorgânicos em compostos orgânicos. E aí esses organismos, eles recebem o nome de produtores, ou, né, a gente vai chamar eles, dentro de produtores, primários. Agora, como essa energia, então, ela vai ser passada dentro dessa sequência que é a cadeia alimentar? Ela vai ser passada através da própria alimentação. Um organismo acaba se alimentando de outro organismo. Bom, nós temos aí um grupo de organismos que a gente chama de consumidores. E esses consumidores são divididos em algumas categorias. Em organismos herbívoros, que se alimentam exclusivamente de plantas, né, de vegetais. Então, eles são chamados de primários. Depois nós temos os organismos chamados de carnívoros, que eles são chamados de consumidores, vou marcar aqui para vocês, consumidores secundários, porque eles vão se alimentar dos consumidores primários. E por fim, os chamados consumidores terciários, que eles podem variar bastante, podem ser outros carnívoros, ou podem ser organismos onívoros, pessoal. Esses organismos aqui, esses consumidores, eles não conseguem produzir seu alimento. Então, eles são chamados de heterótrofos ou heterotróficos. Tá certo? Aqui o exemplo de uma cadeia alimentar. Então, nós temos aqui os produtores, que são os caras que produzem a matéria orgânica, a biomassa. Nós vamos ter o grilo, que é o consumidor primário, marcar ele aqui. O consumidor secundário, aqui nesse caso, que se alimenta do grilinho, é o sapinho. E o consumidor terciário aqui é a serpente. E o consumidor final, ou consumidor terciário, que pode continuar essa cadeia alimentar, é essa ave, né, uma águia. É uma ave de rapina. E aqui nós temos os decompositores, que nós vamos falar um pouquinho deles no próximo slide. Bom, gente, cada nível, né, cada etapa da cadeia alimentar, a gente chama de nível trófico. Então, lá, o produtor é o nível trófico, os consumidores são níveis tróficos, o decompositor é o nível trófico. Trófe, do grego, né? Trófe significa nutrição. Então, uma parte dessa matéria orgânica, né, que vai ser produzida, proveniente dessa alimentação, ela é quebrada através da oxidação. Ela é oxidada nos corpos dos seres vivos. Para quê? Justamente para o objetivo principal da nutrição, a obtenção de energia, pessoal. Então, uma parte dela vai ser quebrada, oxidada, para obter energia. Outra parte dessa matéria orgânica, ela vai ser usada para quê? Para a construção do corpo do organismo. Então, a gente vai ver mais para frente, né, que o açúcar, ele tem, além de uma composição energética, ele também pode trabalhar nessa parte estrutural. Ele vai lá, o corpo do crescimento desse organismo, através do quê? Da reposição de partes gastas, aumento do peso. Isso é importante para obtenção e a manutenção, né, a manutenção dessa energia. Agora, e os decompositores? Por que eles estão envolvidos nessa brincadeira toda? Porque eles têm papel fundamental, pessoal. Os decompositores, o que eles fazem? Eles ajudam na reciclagem da matéria orgânica morta. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Esses fungos e essas bactérias vão quebrar, vão oxidar os restos orgânicos, olha, eles vão oxidar restos orgânicos dessas plantas, desses animais. O que eles vão fazer? Obter energia para eles. A intenção da bactéria e
né? O objetivo da bactéria e dos fungos é obter energia. Só que eles acabam o quê? Realizando uma reciclagem. Eles devolvem esses resíduos, né? O gás carbônico, a água, a amônia, outras substâncias inorgânicas vão ser devolvidas para os ecossistemas, para os ambientes. Então essas substâncias minerais, né, que são produzidas através da decomposição, eles vão ser utilizados novamente por outros seres vivos. Olha só, é a reciclagem, a natureza, né? Já dizia Lavoisier, grande cientista, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então esses decompositores eles vão reciclar a matéria orgânica. Olha eles aqui. Vamos dar um exemplo dessas bactérias, né? Vamos dar um exemplo desses decompositores. Olha a bactéria. Um bacilo flagelado, né? Tem flagelos para decomposição, e piloso. Tem pelinhos aí que o recobrem. E os fungos? Olha aqui a orelhinha de pau. Isso aqui, esse funguinho chama orelha de pau. Está ajudando na decomposição desse vegetal. Bom, só que nos ecossistemas, as cadeias alimentares, elas seguem uma sequência bem, né, lógica, uma sequência. Só que, na verdade, os ecossistemas eles trabalham com as teias alimentares. Né? Porque muitos desses consumidores, desses animais, no caso, né, do ambiente terrestre, têm alimentação variada. E outros vão servir de alimento para mais de uma espécie, mais de uma espécie. E também animais que podem se alimentar de vegetais de outros animais, que podem ser primários, secundários ou terciários. Como eu falei, esses caras são os onívoros, né? Omni, tudo. Vorare, devorar. Então, pessoal, esses organismos, eles formam essas redes ou teias alimentares. A diferença, né, que a gente fala entre esses seres vivos é que alguns organismos podem prejudicar vários outros. Infelizmente, né, a natureza ela tem esse prejudicar também. Eu acho que é uma nomenclatura incorreta. Não é bem prejudicar outros organismos, né, pessoal? Tem que se alimentar, é uma alimentação. Então todos os organismos eles têm que buscar essa energia. Bom, aqui, pessoal, é o exemplo de uma teia alimentar. Olha só a complexidade dessa teia alimentar. Vale ressaltar que isso aqui é uma teia alimentar para organismos terrestres. Só que e as teias alimentares dos organismos aquáticos? Os oceanos cobrem mais de 70% do nosso planeta. Então, nos ecossistemas aquáticos, rios, mares, né, lagos, etc., entre outros locais aquáticos, existem o que nós chamamos de algas microscópicas. Elas também fazem fotossíntese, que são os chamados fitoplânctons. Por que fitoplâncton? Porque são organismos que flutuam livremente na água. Certo? E aí você tem organismos, né, que são heterotróficos, que são consumidores, chamados de zooplânctons. Esses constituem os organismos heterotróficos dentro de ecossistemas aquáticos. Então, olha só, aqui a gente tem, vou marcar aqui para vocês verem, aqui a gente tem quem? O fitoplâncton, né? A fitoalga, olha eles aqui. Eles servem de alimento nos ambientes aquáticos para todos esses outros animais. Inclusive, acaba indo para organismos que são terrestres, anfíbios, insetos. É bastante interessante as teias alimentares dentro dos ecossistemas aquáticos. Gente, por que tudo isso? Porque existe, então, as teias e as cadeias alimentares? Por causa do fluxo de energia. E os ciclos da matéria, que nós vamos estar falando mais para frente sobre quais são esses ciclos da matéria dentro dos ecossistemas. Então, olha, toda energia luminosa que chega nos ecossistemas é bastante luz, hein? O Sol lá emitindo sua energia luminosa através dos raios solares, né? Através dessa energia. Só 1% vai ser utilizado no processo de fotossíntese. Né? E mesmo assim você tem uma produção imensa de matéria orgânica. Só que essa matéria orgânica, pessoal,
quando ela é passada nesse fluxo energético dentro dos ecossistemas, uma boa parte dela vai ser consumida. Aonde? Na respiração. Porque é a respiração, pessoal, é a respiração que vai disponibilizar justamente o que, pessoal? Vai disponibilizar a produção dessa energia. Então, essa matéria orgânica dos autotróficos, ela fica disponível para a alimentação dos consumidores. Olha lá, os consumidores. Eu ainda preciso aprender a usar isso aqui direitinho, mas eu chego lá, gente. Uma parte dessa substância que é ingerida pelos animais, ela vai ser o quê? Eliminada em fezes e urina. Outra parte vai ser oxidada, também, né, a produção de energia pela respiração, isso nos consumidores. E outra parte é utilizada aonde? Na parte dos corpos, né, reposição, produção, construção. E uma parte fica disponível para o nível trófico seguinte, ou seja, pessoal, não é utilizado toda a energia produzida, né? Toda a matéria orgânica, toda a biomassa produzida pelos produtores. Como é que é essa produtividade dentro dos ecossistemas? Existe, né, um cálculozinho que é feito. Primeiro, toda a matéria orgânica que é produzida pelos produtores, ela é chamada de produtividade primária bruta, ou PPB. Só que a gente sabe que a respiração e outros processos consomem essa energia produzida. Então é feito um cálculozinho onde você tem essa produtividade primária bruta menos a respiração, você tem a produtividade primária líquida. Essa sim, o ppl, né? Esse sim é o que vai ser passado para os outros níveis tróficos. Como é que a gente consegue representar essa passagem desse fluxo de energia dentro das cadeias alimentares? Através das pirâmides ecológicas, pessoal. Então, esses níveis, né, graficamente, a gente consegue representar esses níveis tróficos usando as pirâmides ecológicas. Existem 3 tipos delas, só que tem um detalhe. Os decompositores não são incluídos, pessoal. A pirâmide de número, gente, ela considera o número de indivíduos, né? A pirâmide de número ela é bem simples, ela considera o número de indivíduos. Então, você tem aqui os níveis tróficos, produtores, consumidores primários, consumidores secundários. 1000 plantas, 300 gafanhotos e 20 aves. No caso da pirâmide de números, é possível existir a pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? Onde a base, que são os produtores, ela, com apenas alguns indivíduos, consegue suprir todos os outros níveis tróficos. Olha aqui, 3 IPs, são árvores, né, grandes, conseguem suprir 1000 besouros, e esses besouros também conseguem suprir uma quantidade pequena de aves, que são 20 aves. A outra pirâmide, pessoal, é a pirâmide de biomassa. Por que biomassa? Porque ela mede a biomassa dos organismos vivos. Nós vamos poder depois entrar com um debate aí sobre biomassa, peso, nessa relação toda. Mas a biomassa, ela é medida em o quê? Quilograma, grama, tonelada. Olha aqui, a alfafa. Esse capim, né? A alfafa. Essa gramínea. Então a alfafa ela pesa aí, tem uma biomassa de 8 toneladas. Esse bezerrinho, ele tem 1 tonelada. Gordinho esse bezerrinho, hein? Nossa, dá um churrasco. Eu tô brincando, gente. E aí um adolescente com 47 quilos, tá? 47 quilos, tá fit. Muito fit, hein? É totalmente diferente. Fit eu não tenho nada. Vamos lá. Próxima pirâmide também é conhecida como pirâmide de energia. Ela mede o quê? A energia, pessoal. A quilocalorias, calorias, o joule. Então ela vai conseguir medir a energia dos organismos. Olha aqui, os produtores têm 40.000 quilocalorias metro quadrado por ano. O que é isso, pessoal? No caso aqui, você tem a relação entre espaço e tempo. Então, em um ano, em uma quantidade de espaço, né, você tem 40.000 quilocalorias. Consumidor primário e consumidor secundário. Aqui na pirâmide de energia não é possível você ter pirâmides invertidas, e nem na de biomassa. Por quê? Porque você está medindo a quantidade de matéria orgânica produzida. Então, é muito difícil você ter justamente
essas pirâmides invertidas, diferente da pirâmide de números. Bom, pessoal, onde a gente tirou, a bibliografia que a gente tirou isso, é aqui do livro do Linhares, a Biologia Hoje, o volume 3, da editora Ática, aqui de 2016. É importante, se vocês quiserem consultar a bibliografia, é muito importante para a gente saber. É isso aí, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, perguntem, comentem aí, coloquem suas perguntas lá no comentário, ou entrem em contato comigo através de e-mail ou pelas redes sociais. Agradeço muito e não se esqueçam, lembrando, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Valeu, pessoal!